vai ter um ensaio hoje, tá? Fábio, é uma alegria muito grande ter você aqui. Muito grande mesmo. Muito bom ter você, sua família, não é? Brinquei com você antes, né? Lá no Enoque, o que a gente fala? Prega a palavra, irmão, não é isso? Então que Deus abençoe você. O Fábio, quando ele se batizou, eu creio que 1/3 aqui não era nem nascido ainda. Desculpa, Fábio. Desculpa. Às vezes eu quero elogiar. Mas que bênção, batizado há 33 anos. Não é motivo de alegria? Casado há 31 anos. Glórias a Deus por isso. 20? Não é 31? Puxa vida, achei que tinha ganhado de mim. Há 20 anos. Cadê a Regiane? Está ali a Regiane. Os filhos, Natan e Isabela, acho que foram para lá. E tem mais pessoas aqui, que se eu for começar a falar agora, eu vou atrasar. Mas eu vou deixar para o Fábio falar quem são essas pessoas que estão aqui. Tem a sogra, tem o pai, tem a mãe, tem mais pessoas, né? Sejam todos muito bem-vindos. Vocês são muito queridos, muito amados por nós. Que Deus abençoe você, Fábio, nesse momento, que o Espírito Santo te use e que a palavra do Senhor seja dirigida para todos nós e que nós possamos sair daqui edificados, fortes e que o nome de Deus seja exaltado por essa mensagem. Amém. Vamos orar? Santo Deus, bendito, soberano e amado Pai, que alegria imensa estarmos nesse momento adorando o Senhor. Obrigado, ó Pai, pela força que o Senhor nos dá, porque somente o Senhor, ó Pai, que pode nos ajudar em todos os momentos. Obrigado, ó Pai, por esse culto que nós estamos prestando ao Senhor, que tudo o que estamos fazendo é para o Senhor. E agora nosso irmão Fábio vai trazer a mensagem e que seja uma mensagem, ó Pai, edificante. Sabemos desse irmão fiel, esse irmão que tem mostrado fidelidade, ó Pai, na vida dele como servo. Os poucos 15 anos que eu conheço ele, eu só ouço coisas boas dele, ó Pai. Que esses irmãos que estão aqui, do São Bernardo, os outros irmãos que estão aqui, os visitantes, que todos nós possamos dar honras e glórias ao Senhor através dessa mensagem. Que o nome de Deus seja glorificado e exaltado. Em nome dele, de Jesus, nós oramos hoje e eternamente. Amém. Amém. Deus abençoe, irmão. Muito obrigado, irmão. Vamos esclarecer então. Eu sei que vocês não acreditam, mas eu tenho 33 anos, não é de idade, de batismo, tá? Trago um grande abraço, né, de toda a Irmandade que se reúne no bairro de São Bernardo para vocês. Faz muito tempo, né, que eu não venho aqui. Eu estava tentando pensar quando foi e, salvo engano, acho que não estou enganado, eu vim trazer minhas crianças numa EBF. Então, vocês têm uma ideia aí de quanto tempo faz isso, né? Meu filho, por exemplo, todo domingo cobra, né, quando vai ter uma EBF, não é verdade? E quantas coisas, não é verdade, nós deixamos de fazer nos últimos tempos. E antes de começar a falar, né, a comentar com vocês, tenho aqui hoje é o Dia das Mulheres, e eu tenho aqui hoje as 3 principais mulheres na minha vida. Minha mãe, aquela senhorinha ali, tem a minha sogra, minha mãe que me deu a vida, minha sogra que me deu minha esposa e minha esposa que me deu meus filhos, está tudo aqui. Né? Glória a Deus por isso. Nós estamos felizes, né, de poder estar aqui e compartilhar as coisas que Deus tem feito, né, na nossa vida. Quando o Alan ele me convidou para estar aqui, ele falou, né, traga para nós, né, uma mensagem de esperança. A mensagem de Cristo, a mensagem de Jesus Cristo é, sim, de esperança, de muita esperança. E tudo aquilo que a gente tem passado era para se esperar,
né, a nossa esperança é que o mundo se tornasse algo melhor do que ele é. Inclusive, né, C.S. Lewis, um escritor bem conhecido no meio cristão, ele uma vez disse que o sofrimento é o megafone de Deus para um mundo doente. Eu não sei o quanto o mundo está surdo, mas me parece que está bastante surdo. Tudo que nós vemos passando nos últimos meses, e agora nós não, né? Mas pelo menos algumas pessoas do mundo resolveram inclusive incluir uma guerra no meio dos nossos problemas. Como se já não fosse suficiente aqueles que a gente já tem para lidar. Nós que somos cristãos sabemos que isso acaba não sendo muita novidade, né? Porque o mundo longe de Deus, ele não consegue encontrar a luz. Ele não consegue encontrar o caminho. Ele não enxerga para onde ir. E sabe que talvez essa pregação vai ser um pouco diferente, né, daquela que você está acostumado, mas eu queria falar um pouco do que aconteceu comigo, né, algum tempo atrás. Já faz algum tempo mesmo, né? Não parece, mas faz alguns meses. Mas os irmãos, acredito que vocês todos saibam, né? Então, eu peguei Covid, né? Tinha tomado as 2 doses já da Coronavac. Acredito, né, que era saudável, não sou esportista nem nada, né? Mas eu era saudável, normal, sem nenhuma comorbidade. E mesmo assim, isso não impediu de que eu ficasse 39 dias, né, no hospital, aqui no Madre Teodora. Desse tempo, 27 dias em coma. Fui entubado, não respondia muito bem a isso, né, cumpriu-se o tempo máximo que alguém pode ficar entubado, então eu tive que fazer uma traqueostomia aqui, dá para ver bonitinho, né, no meu pescoço, e tudo isso aconteceu nesses 39 dias. E o que eu posso dizer para os irmãos é que sempre me perguntam, né? Sempre me perguntam assim, você ficou 27 dias dormindo. Meu filho falou que eu fiquei dormindo, e fiquei mesmo, né? Dormindo por 27 dias. E para mim, foi como se eu tivesse dormido à noite e acordado de manhã. Né? Não tenho consciência de que foi tanto tempo assim, não sei o que aconteceu, não me lembro de nada, inclusive eu esqueci alguns dias antes, que eu só me lembro porque o WhatsApp não me deixa esquecer. Paguei conta, isso no hospital, paguei conta, mandei mensagem para o meu irmão, aquele, acredita ou não, não é só irmão em Cristo, é meu irmão de sangue mesmo que está ali, Rogério. Mandei mensagem para ele falando que estava bem, estava melhorando. Mal sabia, né? Acontece que a evolução dessa doença é muito rápida, muito rápida. E eu só consegui acompanhar que eu estava ficando muito ruim porque minha esposa ficou com Covid antes que eu, e eu fiz questão de comprar um oxímetro. E ficava medindo toda hora. E sabe que foi 39 dias, e o certo seria 40, porque eu fui um dia antes para o hospital, o médico falou, você está com 30% do pulmão acometido. Você quer ficar internado? Imagina, né? O médico pergunta se você quer ficar internado. Não, né? Eu vou me tratar em casa, porque eu vou melhorar. E eu fui para casa, mas a gente começou a ficar olhando, eu digo minha esposa, porque eu não queria ficar olhando, né? Porque eu sou bem teimoso. Não queria. E acontece que foi evoluindo, e é muito rápido. Então, no outro dia, eu já tive que ir para o hospital de novo, e aí sim, fui internado, mas estava bem. Para mim, eram umas férias, né? Inclusive das crianças, ia ficar tranquilo, né? Ia poder ler, levei livros, né? Levei uma mochila com livros. Não sabia que estava que estava se aproximando, né?
mas foi o que aconteceu. E, rapidamente eu fui para a UTI e depois eu não me lembro mais o que aconteceu. O que eu me lembro, eu acordando à noite num lugar, eu tinha noção que meus pés estavam mais elevados que o corpo, assim. Não entendia o que eu estava fazendo ali, o que era aquilo, sabia que não era a minha casa, porque lembra que eu esqueci tudo, né? E aí eu fui tentar, estava naquelas camas, né, com alguns controles, falei, algum desses botões chama alguém, ou um apito, qualquer coisa. Só que eu não conseguia levantar meu braço para apertar nada. E meu braço não estava preso, mas eu não conseguia levantar. Eu queria e não conseguia. Talvez mexia um pouquinho o dedo. Depois eu fiquei sabendo por quê, tá? Que eu estava tomando muitos remédios exatamente para me paralisar. Mas eu conseguia mexer a perna direita. Então eu consegui mexer a perna direita o suficiente, tive uma ideia, porque o que eu mais tinha era tempo para ter ideias, né? Estava meio confuso tudo, mas eu tive ideias. Eu falei, ora, fácil, né? Me parece que eu estou no hospital, eu vou soltar meu pé e vou começar a chutar aquele suporte da cama, né? Fazia um barulhão, eu falei, com certeza alguém aparece aqui. E foi o que eu fiz. Foi um erro grande, né? Porque depois, eu nem sei o que aconteceu depois disso, mas eu sei que dobraram a quantidade de remédio. Não foi muito esperto, né? Realmente não foi muito inteligente fazer isso. E aí eu não sei de nada, mesmo. Aí se você quiser saber o resto dessa história, tem que falar com a minha esposa, né? E com os irmãos que acompanharam de perto toda essa situação. Porque quem viveu de verdade tudo isso foram eles. Eles viveram tudo isso. Meus pais, meus irmãos, minha esposa, meus filhos, minha sogra, meu sogro, os irmãos da congregação de São Bernardo, porque eu, de novo, só dormia. E teve um impacto muito grande na vida deles, tudo isso. As coisas que eu vou falar daqui para frente foram coisas que me contaram, né? Mas meus filhos sofreram demais com essa situação. Né, o Natan, ele tem 9 anos e a Isabela tem 7. E foi muito penoso tudo isso para eles. Né, eles não conseguiam entender, e tentavam entender, né, por que Deus estava permitindo que aquilo acontecesse. Né? Pergunta clássica. Né, por que se Deus existe, Ele é amor e Ele é bom, o papai está passando pelo que está passando? É difícil a gente entender essa pergunta, responder essa pergunta, o que dirá para uma criança. O que aconteceu é que, depois de bastante tempo, 2 semanas, eles não deixavam a minha esposa ir me ver, por N razões corretas, porque na UTI eu estava no que seria o equivalente aos santos dos santos na UTI, né? Então, dentro da UTI, que já é um lugar separado, tinha um lugar separado para quem tinha Covid, porque, afinal de contas, é uma doença altamente infecciosa. Então, não podia ficar ali junto com os demais. Por isso que, quando eu acordei, eu vi que eu estava numa espécie de aquário ali fechado, por causa disso. Eu estava nesse local isolado. E passou-se, né? 2 semanas, me entubaram, eu entrei no dia 5 de outubro, no dia 6, é isso? Eu entrei no dia 4 e no dia 6 eu já fui entubado. E fiquei lá, como eu disse, 2 semanas, curou-se a Covid, mas eu peguei por 2 vezes infecção. Com superbactéria, né, chamada Pseudomonas, para quem conhece. Então, por 2 vezes eu peguei, né, os médicos, peguei primeiro pelo tubo e depois eu peguei pela tráqueo de novo. E peguei fungo, tudo que tinha lá eu ia pegando. Eu falava, me dá, eu quero, né? E é isso que alongou tanto a minha permanência lá. Né? Não fiquei tanto tempo, né?
Teve irmãos nossos, que eu fiquei sabendo ontem nós estivemos num evento, né, de casais em Arthur Nogueira, e me contaram, teve um irmão nosso que ficou 12 meses por conta da Covid. Na onde eu tinha, depois que eu recobrei a consciência, tinham pessoas ali que não eram, eu era o único que tinha Covid, né, que teve Covid, e estava ali na UTI, e tinham pessoas há 7 meses ali, não é verdade? Então, assim, a gente vai depois conhecendo as pessoas que estão ali. Mas, assim, por muito tempo eu só dormia. E aí algumas pessoas foram me visitar. Meu pai, a minha mãe, né, irmãos, o Rogério, meu irmão, ele sabe o quanto vocês devem saber o quanto que a gente gosta de cantar, né? E ele foi lá, filmou eu cantando. Eu só acredito porque ele tem essa filmagem. Eu estava cantando, de olho fechado, mas estava cantando, né? Ele tem essa filmagem aí. Mas o que eu quero dizer mesmo lá inconsciente, nós respondemos. Porque meu pai quis saber, né? A primeira coisa, eu falei um monte de coisa. Eu não sei o que o senhor falou para mim. Eu não me lembro, mas que eu ouvi. Porque quando as pessoas me visitavam e falavam comigo, meus sinais vitais lá, principalmente os batimentos cardíacos, aumentavam, né? E a minha esposa, ela pegou tanto no pé, né, assim, do pessoal lá, ela ficou conhecida em todo o hospital, e ela começou a ter, inclusive, regalias, né, lá. Eles viam que quando ela me visitava, eu melhorava. Então deixaram uma visita que era de 1 hora, falavam, você pode vir quando você quiser, só não pode dormir aqui. Foi bom isso. Mas o interessante, o engraçado, vamos dizer assim, que fazia muito tempo que eu também não tinha, meus filhos não me viam, né? E eles começaram a ficar com alguns, como eu disse, vários problemas com isso, né? Eles queriam saber como é que estava o pai. E aí ela conseguiu, olha isso, ela conseguiu convencer o pessoal da UTI para eles deixarem as crianças me verem, pelo menos me ver, né? Porque afinal de contas eu não tinha reação nenhuma. E foi muito importante para eles, mas foi mais importante para mim. Porque eu ouvia eles cantarem, né? Hoje a gente tem muito recurso, né? Então, irmãs gravavam mensagens, louvores, e ela colocava no fone para me ouvir, né? E eu ouvia as minhas crianças cantando. Mas aí, teve uma vez que eles foram, uma vez não, né? A única vez que eles conseguiram ir lá, e aí eles cantaram músicas para mim. E quando eles cantaram, né? Com Cristo no barco, tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Eu comecei a ouvir ao longe, como em sonho, crianças cantando, e foi quando eu acordei. Eu conto bem devagarinho, porque eu não quero chorar, para não estragar a pregação, assim, né? Então, assim, mas foi muito emocionante aquilo para mim. Eu ouvindo ao longe, desde que eu era muito pequeno, talvez esse é um dos primeiros corinhos que eu aprendi na minha vida. E eu ouvi, e eu abri o olho e vi, a Isabela estava do meu lado na cama, o Natan também estava do meu lado, e eles cantavam essa música. E foi o momento mais importante, porque é um momento em que eu respondi, né? Eu acordei. E foi muito bom ter acordado. Mas o ruim foi ter acordado na UTI e ficado ali, e não poder ir embora, né? Porque aí eu comecei a ver o que é a UTI. Não queria mais dormir, fiquei 9 dias sem dormir. E não queria que ninguém dormisse também, né? E foi terrível, foi difícil, né? O frio medonho, né? Quem trabalha aí na área de saúde sabe disso, na UTI é muito frio, muito frio.
E eu perdi 15 quilos. Então, eu sentia todo o frio possível, eu sentia. E foi realmente bem complicado. E sabe que eu ainda não conseguia fazer nada. Eu não conseguia me virar na cama. Não tinha força para me virar na cama. E sabe que os enfermeiros, enfermeiras, pessoal de saúde são realmente assim fantásticos, de verdade. Teve um enfermeiro, que eu nem lembro quem é, mas ele só de ler o meu olho, ele sabia o que eu queria. Então eu olhei para ele assim, ele falou, você quer virar, né? Isso. Não falei, eu não conseguia falar. Isso que é pior, você está bem... você está ruim ali, você está mal e você não consegue falar, porque não saía, né? Porque eu tinha um buraco no meu... eu tinha um buraco na minha garganta que me impedia de falar. Depois eles trocaram, né? Colocaram outros equipamentos lá, eu conseguia fechar e falar, aí as coisas foram melhorando, mas era na base da mímica e do olho mesmo. Aí eu virei, eu me espantei, porque ele entendeu o que eu queria, aí ele falou, que lado você quer que vira? Eu fiz assim, ele falou, tá, para lá. Então ele me virou, eu falei, meu, quem é esse cara? Cara, muito bom. Eu fiquei meia hora tentando explicar uma coisa para a Regiane, lá sem falar e sem sucesso, chamou enfermeira e ninguém entendia o que eu queria. E era uma brincadeira, né, que eu queria fazer. Eu falei, arrependido da brincadeira. Falei, gente, deixa, esquece, não quero... Mas não teve como. Eu, quando recobrei a consciência, como eu disse, eu não conseguia fazer nada. E nesse momento em que só a sua mente funciona, e mais ou menos ainda, eu só conseguia louvar. É muito importante. Nosso irmão disse hoje, né, que ele está um pouco com dificuldade de dirigir aqui os cantos, em algum momento ele não conseguiu dirigir, cantar. Mas a gente consegue só com a nossa mente, né? Mesmo que o seu corpo todo esteja paralisado, desde que você esteja consciente, a gente consegue louvar a Deus. E era só o que eu falava, e eu tentava cantar assim as músicas, lembrar no inário e cantar em ordem alfabética. Porque tempo a gente tem muito tempo, bastante tempo. Eu não tenho muito tempo agora, que estou de olho no relógio ali. Mas lá na minha cama, como eu era um cara agitado, na UTI, eles me colocaram de frente com a equipe. E aí ficavam as mesas do pessoal lá e também ficava um relógio, igualzinho aqui, assim. Terrível, péssima ideia. Porque se você não quer que o tempo passe, fica olhando no relógio. Então, pensa, eu não dormia, 3, 4 horas da manhã era dia. Até porque eu não sabia se era 3 da manhã ou se era 3 da tarde. Né, isso era outra coisa. Eu tinha noção que era dia, porque quando o sol começava a nascer, tinha uma frestinha lá que entrava o raio do sol. Eu falava, opa, é cedo agora. Mas depois logo perdi a conta, né? E não sabia. Os irmãos iam me visitar quando eu recobrei a consciência, e aí eu sabia que ele tinha ido, que alguém tinha ido me visitar, mas eu não sabia a ordem. Eu não sabia nem se era um sonho ou se alguém tinha realmente ido lá. Você fica totalmente confuso, muito confuso. É realmente complicado. Mas aí Deus vai falando. E o que me chama a atenção é que tinha uma passagem bíblica que sempre vinha à minha mente, que Jó, falando à esposa dele, diz assim, Deus deu, Deus tirou, louvado seja Deus. Eu não sei, mas me vinha. E eu ficava pensando nessa passagem. Deus deu, Deus tirou, louvado seja Deus. Eu não sabia o que iria acontecer. Eu não sabia o que tinha já acontecido, né? Na verdade. Mas eu procurava, de verdade, assim, entregar tudo a Deus, né? Depois eu fiquei sabendo, né, que os irmãos se movimentaram para irem louvar a Deus na frente do hospital.
Alguns tiveram até uma boa ideia de levar uma caixa de som, que foi rapidamente de uma irmã, né, que inclusive trabalhava naquele hospital, falou, não, né, no hospital você não fica fazendo barulho, né? Mas eles foram, mesmo assim, eles foram, e eu tenho as filmagens disso, né, eles cantando lá, adorando a Deus, orando. Algumas pessoas que estavam há muito tempo, né, afastadas, compareceram, né, naquele dia. Uma irmã, inclusive, muito querida de vocês e da gente também, compareceu naquele dia, estava lá, dizendo que precisava se reconciliar com Deus. E eu vou dizer uma coisa para vocês, comumente eu prego, né, lá no São Bernardo, estou pregando aqui, mas eu digo para vocês, nunca foi tão efetiva a pregação quando eu calei minha boca naquele hospital. Porque a gente que prega, a gente sabe que a gente prega, mas a gente procura deixar o Espírito Santo falar, né? Não é a gente que faz nada. Mas o Espírito Santo usou a minha vida, né? A igreja passou a se reunir todos os dias. Isso que eu fiquei sabendo. Para orar, né? Para interceder, não só por mim, mas principalmente por mim, mas por vários pedidos. E, inclusive, é uma reunião que acontece até hoje, né, das terças-feiras, lá. Ficou essa reunião. Então, quando, enfim, né, eu fui melhorando, quem já ficou internado no UTI sabe a dificuldade que é, né, o quão penoso é tudo aquilo, mas eu fui evoluindo, eu fui para o quarto, e rapidamente, né, evoluiu e eu consegui sair de lá, né? Eu não conseguia virar na cama, depois eu não conseguia sair da cama, depois eu não conseguia ficar de pé, e aí fisioterapia e tudo mais, né? Foi me ajudando a me colocar de pé de novo, e foi muito bom para minha esposa, porque como eu já conseguia andar um pouco e eu não aguentava aquele marasmo de ficar lá, teve um dia que 4 horas da manhã eu falei, vamos andar. Ela teve que ir comigo, não podia ir sozinho, né? E vamos andar pelo hospital 4 horas da manhã. E é isso, eu queria realmente sair dali. E a gente vai percebendo, né, assim, os milagres que Deus ele vai fazendo nos detalhes. Mas uma coisa que de aprendizado, na verdade eu tenho uma lista de aprendizados, né? Toda vez que eu lembro de alguma coisa, eu vou lá e anoto nessa lista de aprendizados. Eu queria só compartilhar poucos com vocês, mas importantes. A gente, na verdade, muitos tentaram explicar, né? Por que a gente sofre? A gente tem que, talvez, fazer a pergunta correta, né? É uma ideia, tá bom? Mas é parar de perguntar por quê e perguntar para quê. Para que a gente sofre? Eu tenho, para mim, eu posso dizer que eu acho, né? Eu acredito, as coisas que eu acredito por quê. Teve uns fins de semana atrás que eu estava pregando sobre Jonas, né? Aí meu filho falou, Jonas, ele foi para a barriga do peixe porque desobedeceu a Deus. E você, o que você fez? Falei, tá certo, menino. 9 anos, hein? Imagina depois. Mas tá certo, né? O que será que eu fiz para passar por isso? Talvez nada. Sabe por quê? Porque às vezes o que a gente passa não é só para ensinar a gente alguma coisa. Talvez é para ensinar os demais. Para ensinar a igreja, os irmãos, irmãs. Ensinar os filhos a confiar em Deus. A não olhar circunstâncias. Não desconfiar. Pode ser isso. Pode ser que eu não tenha feito nada, mas foi importante. Se a gente não aprender as lições,
que Deus seja Pai e faça a gente passar de novo, até que a gente aprenda as lições que a gente precisa. E o sofrimento tem muito a ensinar, muito. É um excelente professor. O que talvez, estava pensando, né? Eu tive que pensar, né? O que talvez eu tinha que aprender, e estou aprendendo sempre. Estava trabalhando demais, né? Mais do que deveria. Teve inclusive uma ocasião que a gente foi viajar e no hotel que a gente estava, eu não fiz nada um dia inteiro. Eu comecei a trabalhar no hotel das 7h30 da manhã até 11h30 da noite, porque precisava entregar um projeto que no fim foi sucesso, milhões, literalmente milhões de reais para a empresa que eu trabalho, mas e a minha família? E as crianças? Deus tinha muito, tem muito para ensinar, para mim, para você, através do sofrimento. Ele tem propósito. Eu sei que é difícil entender, eu tenho dificuldade em entender, mas Jesus sofreu e tinha os porquês. É isso que a palavra diz. Hebreus, o autor de Hebreus diz que Jesus, ele aprendeu através do sofrimento. Sofrimento ensina. Ensinou Jesus. Olha isso. De verdade, assim, eu não entendo completamente isso, mas é o que está lá em Hebreus. Jesus, ele aprendeu através dos sofrimentos. Inclusive, Jesus tinha os seus porquês também. Deus meu, por que me abandonaste? Por quê? Uma coisa importante que eu queria deixar, sempre que eu falo testemunho a respeito disso, é que a gente chega a achar errado um cristão fiel, pregador da palavra ou não, mas uma mulher fiel, fica triste, fica com raiva, fica com medo, chorar, se desesperar, desconfiar. Gente, o autor de Hebreus diz, Jesus, ele é nosso perfeito sumo sacerdote, porque todas as coisas que nós sofremos, Jesus sofreu também. Sede, fome, ficou com raiva quando ele entrou no templo e viu o que aqueles homens estavam fazendo com aquele local. Ele chorou 2 vezes, pelo menos relatada nos evangelhos. Jesus sabe o que é o sofrimento. Ele sabe o que é sofrimento. Jesus tinha as marcas do sofrimento. Foi a passagem lida hoje aqui. Né? Tomé falou assim, vocês estão falando que ele ressuscitou, eu só acredito se eu pôr a mão, eu não quero nem ver, se eu ver ele não acredito, eu quero pôr a mão na ferida. E sabe que o nosso sofrimento, uma das melhores coisas, são as nossas feridas. Porque toda vez que eu acordo e olho as minhas feridas, eu lembro que a igreja, vocês, oraram por mim. Eu lembro que Deus fez um milagre. Eu lembro que Deus respondeu às orações dos meus filhos. E eu lembro que eu tenho um propósito aqui. E é meu trabalho saber qual é esse propósito e executá-lo. E eu garanto para você, não é ganhar milhões para a empresa que eu trabalho. Talvez faça um pouco de parte isso.
é um trabalho, como outro qualquer, mas não é o principal. Não é o principal. Tomé teve a chance de pôr as mãos nas feridas de Jesus, se necessário for. Jesus falou: Tomé, vem, pode vir, não sei se você está me vendo, mas pode vir, ó, põe a mão, quer pôr a mão no meu lado, aqui, ó. Aqui entrou uma lança. Infelizmente, às vezes as pessoas vão crer em Cristo e vão falar: Senhor meu e Deus meu, como Tomé falou, só quando verem as cicatrizes. Então, se for assim, Deus vai providenciar. Deus vai providenciar cicatrizes, se isso for necessário. Quero falar alguma coisa também dos irmãos, né, que foram me visitar na UTI. Né, lá em 1 João 4,18 diz que o verdadeiro amor lança fora o medo. Né? E eu valorizo demais, né, os irmãos que foram. Minha esposa estava lá todo dia. Mas assim, tinham muito medo de ir. Eles não falam isso para mim, mas eu sei que tinham. Né? Quem quer ir numa UTI onde tem pessoas possivelmente com N doenças ali, eu com Covid, mas eles foram. Então, perfeito amor lança fora o medo. Me sinto muito amado. Inclusive, a passagem que eu escolhi, né, aqui uma passagem tema dessa pregação, lá 1 João 3, se você puder lá ir comigo, 1 João, é a carta, né, a carta de João lá, não o Evangelho, tá? 1 João 3, eu tinha passado a referência 16, 18, mas vamos ler o 15 também, que é muito importante. 1 João 3, 15 a 18, diz assim, ó. Deixa eu ver se eu estou no lugar certo. Estou. 1 João 3. Tá, isso. É 16 mesmo, meus irmãos. 1 João 3, 16 a 18 diz assim, ó. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e verdade. E eu vi isso, ação. Aqui tem um contexto de, né, necessidades físicas e tal, mas vamos incluir aqui também visitação, né, visitação aos doentes, como foi meu caso. Visitação a quem está precisando de uma visita mesmo, né? Não adianta falar, tem que agir. O amor, ele leva você a agir. E eu vi esses irmãos agindo. A gente decora, né, 1 João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a gente tem que decorar esse aqui, 1 João 3,16. Você decorou o do Evangelho, decora o da carta mesmo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. É isso. Eu fiz um desafio para a igreja de São Bernardo, a primeira vez que eu preguei, né, que eu tive a chance de falar com eles. Foi engraçado, porque os irmãos estavam tudo preocupados, né? Precisa pôr cadeira, lá, cadeira de roda, andador, muleta. Falei, não, cara, vai melhorando, né? O negócio vai evoluindo rápido assim, você vai conseguindo ficar mais tempo de pé. Mas eu nem lembro, acho que tinha cadeira lá, se eu precisasse sentar. Mas o desafio que eu fiz a eles, eu quero fazer a igreja do Guanabara também. É terrível, as doenças são terríveis. Né? Nós temos aqui nessa congregação vários exemplos de doenças terríveis, irmãos que sofrem terrivelmente. Mas vocês sabem qual é a real doença. Você sabe.
Você conhece pessoas que estão acometidas da doença real. Se eu morresse, e eu tentei 3 vezes, e vocês não deixaram, porque vocês ficavam orando, né, toda vez. Mas se eu tivesse morrido, eu sei para onde eu ia. Amém? Eu sei, você sabe para onde você vai. Mas e aquele que não tem certeza para onde vai? Aquele que está acometido de uma doença, que lá em Romanos diz que todos têm essa doença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Tem noção disso? A real doença desse mundo é o pecado. Você, irmão, irmã, tem a cura. Você é aquele enfermeiro que eu tinha um enfermeiro preferido lá, que ia lá cantar para mim, cantar louvores. Você é essa pessoa. Você é. Não é que você vai ser, você é. É você que tem que levar a cura, a esperança. Você tem na sua mão o remédio. Você tem a luz. Leva. Muitos oraram por mim, muitos. Eu não tenho nem noção. Não tenho noção mesmo. O mundo inteiro, sei lá, a gente estava tentando ver aí, até alguns países, por causa desse, né, Facebook e tudo, e muita gente orando mesmo, assim. Eu agradeço e respeito demais isso. E eu vi o que Deus fez, né, na minha vida. Que impacto a igreja orando não teria na vida do perdido? Escolha uma pessoa, ora todo dia por ela. Às vezes a gente não tem muita noção dessa questão da oração, assim, né? A gente acha que é só palavras ao vento. Não sei, eu tô falando aqui, não estou falando que você pensa assim. Mas se a igreja orasse o tanto que orou para me curar, o que não aconteceria? Sabe, com aquele parente seu pai, a sua mãe, que ainda não conhece a Cristo, não entregou a sua vida aqui nas águas, ó. Olha que bonito esse batistério. Precisa. Essa é a doença, porque ela tem implicações eternas. Essa é a grande doença. Eu não sei, eu acho que é isso, né? Deus, ele me deu outra chance para que eu explique mais a respeito da doença real, que é o pecado, que te separa da presença de Deus, separa da comunhão com a igreja dele, a família dele. Ele não quer isso, ele não deseja isso para ninguém. Jesus tem marcas para provar que a parte dele ele fez e tem feito, porque ele está conosco até a consumação dos séculos, apoiando e ajudando nesse trabalho. Não estamos sozinhos, não é só a igreja do Guanabara fazendo essa obra. Temos que pregar. Deus, ele é perfeito e tudo que ele faz é perfeito. Tudo que ele faz é perfeito. Quando a igreja ora, Deus sempre responde. Aliás, Deus responde todas as orações, né? Às vezes a gente que não gosta de receber não, mas ele responde todas as orações. Devemos descansar, pois a resposta que Deus dá vai ser sempre a melhor resposta. Vai ser sempre a melhor resposta. Ele respondeu a oração de vocês e falou, tá, vocês querem lá, o Fábio, mais um tempo? Tá bom, né? Então, eu fico pensando nisso, né? O pessoal brinca, me chama de Lázaro, né? Essas coisas, apelido. O ruim de você ser ressuscitado é que você morre de novo, né? Então, em algum momento eu vou morrer de novo. Eu não queria que seja igual, né? Assim, eu nem sabia o que estava acontecendo. Isso é bom, né?
Quando você vê, você já está lá com Cristo e tudo mais. Aí é legal. Ninguém quer sofrer. Mas assim, se ficar algo, irmão, para você, irmã, do que eu estou falando, né? Todo mundo se assustou. Eu uso máscara, eu não gosto, né? Lógico, de ficar usando máscara, tudo, mas o impacto na minha filha foi tão grande que ela não permite não usar máscara. Aí, na hora que eu vi que ela saiu, eu falei, agora eu posso tirar a máscara. Né? Porque ela não deixa. Então, veja o impacto que isso tudo trouxe e traz na nossa vida. Né? Mudança, inclusive, de hábito. Não é? Pela primeira vez, né, vocês voltaram hoje, pela primeira vez, a passar, né, a ceia. E não estavam fazendo assim. As reuniões pararam, estava tendo aquela reunião estéril, né, pela tela. É complicado, é bom, né, melhor que nada, mas é ruim, né? Tem irmãos aí, né, me vendo aqui, em algum lugar aqui, a câmera está lá. Mas a gente tem voltado, né, tem procurado voltar à reunião normal, uma vida normal. Que a gente não esqueça que a nossa luta, né, é contra a doença real, a doença do pecado. A gente luta na nossa vida, né, e a gente ajuda aos demais também, principalmente aqueles que ainda não têm o apoio do Espírito Santo, né, não entregaram ainda sua vida a Jesus Cristo através das águas do batismo, morrendo. Olha só que interessante, né, quando a gente aceita Jesus, a gente morre. Isso é muito, irmão, isso é muito, não é só figura, sabe? Não é só bonitinho, não é só curioso. A gente morre, de verdade. Só que a gente renasce, em novidade de vida. A palavra diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Coisas antigas já passaram, e tudo se faz novo. É assim, né? Eu tive a minha chance, estou tentando fazer tudo novo, ainda não faço, mas estou tentando, né? Ainda cheio de erros. Todo mundo, alguém que passou por uma experiência assim, né? Vira outro, né? Que bom que fosse, né? Mas não nada é fácil assim, nada é rápido. E sabe o que é bacana, né? Que Deus sabe, Jesus sabe, Ele entende, e Ele atua, e Ele ajuda, usa pessoas, usa a igreja, faz a igreja cantar no hospital, faz a igreja visitar, faz a igreja orar, e Ele faz a igreja ficar respondendo o WhatsApp da esposa 24 horas lá, irmão médico, né, que respondia algumas questões aí da Regiane e tudo. Que o Senhor Deus, Ele possa abençoar a sua vida. Coloque, o desafio que eu deixo coloque em oração a vida de pelo menos uma pessoa que você conhece, que ainda não entregou a vida dela para Jesus, e você vai orar todo dia. Não fizeram assim comigo? Então, ora por essa pessoa todo dia. Todo dia você vai orar por essa pessoa e você vai ver o que vai acontecer. Amém? Obrigado por me ouvir, tá?